Fala galera, sejam muito bem-vindos à aula 3 aqui do nosso curso básico de Power BI. Então a gente vai ver agora nessa aula como que a gente faz para começar a gerar relatórios e gráficos aqui dentro do ambiente de relatórios e dashboards do Power BI. Antes de começar a aula, não esquece de curtir o vídeo para eu saber que está gostando dessa sequência de aulas, se inscreve aqui no nosso canal para a gente saber que você quer receber mais conteúdos novos de Power BI todo domingo e lembra de deixar aqui um comentário para saber o que você está achando dessa série, o que você está querendo mais aprender sobre Power BI para a gente saber e gravar para vocês, beleza? Então é isso e vamos aqui para a aula. Qual que é a ideia? Lá na aula passada a gente pegou uma base de dados que estava em Excel, tratou ela, criou as colunas que a gente precisava, mexeu nas formatações e tudo mais, e agora a gente vai basicamente tentar ver o que falta aqui para a gente poder começar a gerar relatórios dentro do Power BI. Se você ainda não fez essa parte de importar os dados para dentro do Power BI, para um segundo, assiste a aula 2, que aí lá a gente explica tudo isso passo a passo, beleza? Aqui eu estou partindo do princípio de que você já fez a aula 2 e já conseguiu tratar os dados e trazer eles para dentro do Power BI. O que a gente tem aqui nessa planilha? A gente tem basicamente o nome completo de cada funcionário, a data de nascimento, loja, produto, a data da venda e as informações sobre o produto. Tem a quantidade vendida lá naquela venda e tem o preço de cada um dos produtos. Beleza, só que agora a questão é a seguinte, eu sei qual é a quantidade vendida, eu sei qual é o preço do produto. Só que eu não sei ainda qual que é o faturamento total de cada um. Qual que é o faturamento total? É a quantidade vendida vezes o preço do produto. Mas quando eu for chegar nessa minha guia de relatório, eu tenho que pensar, o que eu vou querer apresentar para o meu chefe? O que eu vou querer mostrar para o meu gestor? Com certeza vai ser interessante mostrar as informações de faturamento para cada produto, faturamento para cada loja. Já que eu não tenho a coluna de faturamento, eu vou fazer, primeira coisa, criar essa coluna de faturamento, que vai ser multiplicar a quantidade vendida pelo preço do meu produto. E como é que eu faço isso? Para criar uma coluna nova aqui dentro do seu Power BI, você basicamente vai clicar com o botão direito em qualquer lugar da sua planilha e vai ter a opção aqui de você criar uma nova coluna. E aí, beleza, clicando aqui com o botão direito em nova coluna, dá uma olhada no que acontece. Ele cria uma nova coluna lá no final da sua tabela, que por enquanto está em branco. E aí, como é que você faz para preencher essa coluna? Aqui em cima, repara que aparece o que a gente chama de barra de fórmulas. Essa barra, você vai dar basicamente duas informações para o Power BI. Primeiro, qual é o nome daquela coluna que você quer dar. Repara que primeiro ele chamou de coluna, você pode escolher o nome que você quiser. E logo depois do sinal de igual, você vai colocar qual é a fórmula ou qual é a conta que você quer fazer aqui dentro. No caso, como vai ser o faturamento, eu quero multiplicar a coluna de quantidade vendida vezes a coluna de preço do produto. Então, vou colocar aqui, ó, faturamento vai ser igual a... E aí, como é que funcionam as fórmulas no Power BI? O Power BI ele é um pouquinho diferente do Excel nesse sentido. No Excel, você falaria célula B2, célula C5, célula D17. No Power BI, não. Diferente do Excel, no Power BI você vai falar qual é a coluna que você quer fazer a conta, que ele vai fazer para aquela coluna inteira, beleza? Então, eu quero multiplicar a quantidade vendida vezes o preço do produto. Então, vou digitar aqui, ó, quantidade vendida, tá lá, e aí para preencher, ou eu dou 2 cliques aqui, ou eu aperto o Tab. E aí, repara que você não consegue clicar na coluna, você tem que efetivamente botar o nome da coluna. Então, quero multiplicar a quantidade vendida vezes o preço do produto. Então, vezes preço do produto. Beleza? Selecionei preço do produto e dei um Tab. Quando eu der Enter, repara o que vai acontecer. Ele vai calcular cada um dos faturamentos linha por linha da minha tabela. Por mais que eu faça uma referência para multiplicar a quantidade vendida, a coluna toda, vezes a coluna toda de preço do produto, ele faz aquela conta linha por linha da tabela, já para a tabela inteira de uma vez. É até mais prático do que o Excel, você não precisa fazer uma fórmula lá em cima e depois arrastar para todo mundo. Ele já faz automaticamente para a tabela toda, beleza? E aí agora o que a gente pode fazer é basicamente formatar esses caras como moeda, só para ficar bem bonitinho lá no nosso gráfico. E aí como é que a gente faz para formatar como moeda? Vou clicar aqui em quantidade vendida, que eu quero formatar, e aí vou lá na guia modelagem, que é onde a gente tem as opções de formatação. E aí tá vendo essa opção de cifrão? Você vai clicar nela e vai selecionar com qual moeda você quer formatar. No meu caso, eu quero formatar em real. E aí aqui tem euro, chinês, inglês e por aí vai. Eu vou colocar como moeda geral, que ele vai colocar de acordo com a moeda que tiver o seu Power BI, ele vai botar em real. Então, mesma coisa para o preço do produto, vou selecionar aqui e botar em moeda geral, e a mesma coisa para o faturamento. Vou colocar em moeda geral. Perfeito. Então agora a gente já consegue começar a fazer algumas análises bem bacanas ali no nosso relatório. Mas antes disso a gente tem que pensar o seguinte, ok, eu tenho faturamento, preço e os vendedores. O que mais eu posso querer saber de informação antes de começar a gerar o relatório? Basicamente,
aqui eu tenho a data de cada venda. Só que eu vou querer, por exemplo, fazer uma análise mensal. Para janeiro, quantas vendas, para fevereiro, quantas vendas, para março, quantas vendas. Não adianta para mim ter essa data completa, terça-feira, 2 de janeiro de 2018. Eu quero saber a informação só do mês. E como é que eu faço para pegar a informação só do mês? É bem simples. Como é que você faz? Você vai criar uma nova coluna e você vai falar que nessa coluna você vai querer extrair só o nome do mês de cada uma dessas datas. Aí ele vai retornar para você só janeiro, ou só fevereiro, ou só março. Beleza, vou clicar com o botão direito em qualquer lugar aqui da planilha e vou clicar em nova coluna. Para você extrair uma informação de uma data, é muito simples. Como é que você vai fazer? Primeiro, aqui vou colocar o nome da coluna. Então, por exemplo, ó, nome do mês. Beleza, eu vou colocar que vai ser igual ao que eu quero. Eu quero justamente o mês da data de venda. E é só você colocar o nome da coluna, ponto, qual é a informação que você quer. Então dá uma olhada nisso, ó. Vou colocar aqui data da venda, apertar o Tab para terminar de preencher, e aí dá uma olhada nas opções que ele bota aqui pra gente. Eu posso pedir o ano, então seria data da venda, ponto ano, ou eu posso pedir a data, que é até redundante, que seria data da venda, ponto data, ou se eu quiser só o dia do mês, ou o número do mês, ou o nome do mês, ou o trimestre, e por aí vai. Então, no caso, o que eu quero é o nome do mês. Então, eu vou colocar aqui, ponto, mês. Vou até selecionar aqui, dar 2 cliques, e pronto, dá um Enter. E aí, quando eu fizer isso, repara, ele vai retornar para mim. Tudo que for janeiro vai estar escrito como janeiro, tudo que for fevereiro vai estar escrito só fevereiro, tudo que for março vai estar escrito só março, e assim por diante. Então, pronto, agora você já consegue fazer as suas análises. E aí, como que a gente vai fazer isso? Agora a gente vai pular lá para o nosso relatório, e aí o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai começar a gerar os nossos gráficos. Antes disso, vamos tentar pensar o seguinte, será que não teria alguma outra maneira ainda mais fácil de pegar o nome do mês? Na verdade, até tem. Você não precisa ficar usando fórmulas para extrair essas informações de mês, de dia e de ano. Tem até uma maneira um pouco mais fácil. E vou mostrar para você, e aí você decide se você quer fazer usando essa fórmula aqui que eu ensinei, ou se você quer fazer da maneira mais fácil que eu vou ensinar agora, beleza? Vou apagar aqui essa coluna do mês, só para a gente ver como que a gente pode fazer de outra maneira. Então, botão direito e excluir. E aí você confirma que quer excluir essa informação. A outra maneira da gente extrair informações de texto ou extrair informações de colunas é basicamente a gente voltar para aquele ambiente que a gente estava trabalhando lá atrás, que era aquele editor de consultas que você consegue fazer edições nas suas colunas e tudo mais. Como é que você volta para aquele ambiente de edição? Você vem aqui na sua guia Página Inicial, você vai clicar no botão Editar consultas. Repare o que ele vai fazer. Ele vai abrir uma nova janela, que era aquela janela que a gente estava mexendo quando a gente começou a trazer as informações para o Power BI. Repara, são 2 janelas diferentes, ó. Essa aqui é o editor de consultas. Lá atrás estava aquela janela nossa do Power BI. Então, essa janela que está aqui na frente é só uma janela temporária para você fazer algumas edições e depois atualizar essas edições dentro do seu Power BI. Só para a gente ver uma outra maneira mais fácil de extrair valores da data, o que você faz? Ó? Você clica na coluna de data, que é de onde você quer extrair informação, você vem nessa guia adicionar coluna. Por que adicionar coluna? Porque você vai criar uma nova coluna lá na sua tabela com alguma informação adicional, com o nome do mês, o número do ano e por aí vai. Então, ó, cliquei aqui na data da venda e tá vendo que aqui na guia adicionar coluna tem uma opção de data? Você vai clicar nela e aí, repara, tem várias informações que eu posso extrair dessa coluna. Eu posso pegar o número do ano, posso pegar o número do mês, a data de início do mês, a data de fim do mês, você pode pegar qual informação que você quiser. Tem que ver o que vai ser interessante para as suas análises. No nosso caso, eu vou querer o nome do mês e talvez, por exemplo, o número do mês. 1, 2, 3, 4. Vou pegar aqui para mês, pegar, por exemplo, ó, o nome do mês, e aí, repara, lá no final ele vai adicionar para mim justamente janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Uma outra informação que pode ser legal é pegar o número do mês, mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Então, ó, vou clicar aqui na coluna de data, beleza, pedir para ele me retornar justamente o mês que ele vai me retornar. Não só o nome do mês, mas também o número, beleza? Essa maneira é um pouquinho até mais fácil, depende, você que vai decidir se você fica mais confortável colocando lá daquela forma que a gente fez, usando uma fórmula, ou se você prefere vir aqui no editor de consultas e extraindo esses dados da data aqui para você. Para a gente efetivamente atualizar essas mudanças lá no nosso Power BI, você vem aqui na guia Página Inicial e vai clicar em Fechar e Aplicar. Pronto, quando você fizer isso, ele vai carregar essas mudanças que você fez lá naquele seu editor de consultas e vai jogar aqui para dentro do Power BI. E aí, se a gente reparar, pronto, ó, deu uma piscadinha, atualizou lá com o nome do mês e o número do mês. Então agora a gente efetivamente consegue partir lá para aquele nosso campo do relatório e começar a gerar os gráficos aqui dentro. E como é que a gente faz para começar a gerar um gráfico, um relatório, um dashboard?
Basicamente, você vai, primeiro de tudo, escolher qual é o gráfico que você quer criar, depois você vai colocar as informações dentro dele. Então, no nosso caso, imagina que eu queira um gráfico de colunas, onde cada coluna represente o faturamento total da empresa naquele mês. Repara, tem essa opção gráfico de colunas. Então, vou clicar nessa opção e aí ele já mostra um quadradinho vazio aqui pra gente. Vou até aumentar um pouquinho o tamanho dele, só para a gente começar a trabalhar junto com ele. E aí, repara o seguinte, como é que a gente consegue fazer para alimentar os dados dentro desse gráfico? Quando você clica no gráfico, aqui do lado, nesse campozinho de visualizações, você tem algumas opções, ó. O que você quer colocar no eixo, o que você quer colocar de legenda e de valores. A primeira coisa que geralmente a gente coloca é quais são os números que eu quero visualizar aqui dentro do gráfico. No caso, eu quero visualizar os dados sobre faturamento. E como é que eu falo isso para o Power BI? Eu vou ter que colocar a informação de faturamento aqui dentro do campo de valores. E aí, tá vendo que aqui do lado a gente tem aquela base de dados que a gente estava usando? E aí aqui em base de dados tenho todas as colunas que eu tinha lá. Então, data da venda, data de nascimento, faturamento, mês, tudo que eu tinha lá na minha tabela está representado aqui com o nome de cada coluna. Então, eu quero visualizar a informação de faturamento aqui dentro do meu gráfico. Então, eu vou pegar, ó, coluna de faturamento, vou clicar com o mouse, segurar e arrastar aqui para valores. Quando eu fizer isso, repara, ele vai colocar o dado de faturamento da empresa aqui dentro do meu gráfico. Mas, por enquanto, ele não separou por meses. Ele colocou só o faturamento total, que foi de R$ 12.383.050. Então, pronto. Como é que a gente faz agora para visualizar esse valor para cada um dos meses? Basicamente, aqui no meu eixo, que é a informação que tem que aparecer no horizontal, das minhas legendas ali, vai ter que ser o nome do mês, que eu quero janeiro, fevereiro e março. Beleza, então vou pegar aqui o nome do mês e aí vou jogar aqui para dentro do meu campo de eixo. E aí, quando eu coloco dentro de campo de eixo, repara, vou até aumentar um pouquinho o tamanho para a gente visualizar melhor. Num primeiro momento, se a gente olhar, ele está botando ó, setembro, dezembro, abril, julho, março. Ele não está botando na ordem certinha dos meses, de janeiro até dezembro. E aí, por que ele não está fazendo isso? Se você reparar no seu gráfico, ele está colocando do maior valor de faturamento para o menor. Então, esse é o padrão dele. Então, a gente tem que falar para o Power BI, olha, Power BI, eu não quero que você ordene por faturamento, eu quero que você ordene por mês. E aí, como é que a gente faz para mudar essa ordem do gráfico, de como que aparecem as informações? O gráfico, ele até está mostrando os valores para a gente, mas, obviamente, a gente vai querer ver de uma maneira mais visual possível, de janeiro, fevereiro, dezembro, na ordem certa. Para você ajeitar a ordem, você clica nesses 3 pontinhos aqui em cima, nas opções. A última opção, você vai escolher se você quer classificar por faturamento, que é o que ele fez, ou se você quer classificar pelo nome do mês. E aí, se você clicar em nome do mês, dá uma olhada no que acontece. Ele chega lá e tenta fazer uma ordem por nome do mês, só que ele não faz janeiro, fevereiro, março ainda. Dá uma olhada no que ele fez. Setembro, outubro, novembro. Ainda está meio esquisita essa ordem que ele colocou. O que ele fez, na verdade, foi, ele ordenou de ordem alfabética decrescente, ou seja, de Z até A. A última letra do alfabeto que era setembro, outubro, novembro e março. Mesmo se eu tentasse mudar essa ordem, ó, clicasse nos 3 pontinhos, ao invés de ordem decrescente, colocasse em ordem crescente, dá uma olhada no que ia acontecer. Ainda ia ficar um pouco confuso. Ia ficar em ordem crescente alfabética, o que não tem muito sentido. Ó. Abril, agosto, dezembro, fevereiro. Então fica completamente fora de ordem. O único cuidado que você tem que ter na hora de gerar os relatórios é a forma que você quer visualizar. E aí agora eu vou passar para vocês o bizu de como que a gente faz para ajeitar isso aqui. Ó. Eu não quero abril, agosto, dezembro. Eu quero justamente que ele me mostre de janeiro até dezembro na ordem correta. E como que a gente faz isso? A gente vai ter que voltar lá naquela nossa base de dados e dentro dessa tabela é onde a gente vai colocar na ordem que tem que aparecer dentro do gráfico. O passo a passo para você ajeitar a ordem do gráfico é o seguinte, ó, qual é a informação que tem aqui no seu eixo que você quer ajeitar? Eu quero ajeitar ó, o nome do mês. Então o nome do mês vai ter que ficar na ordem que eu quiser, que é do mês 1 até o mês 12. E como é que eu faço para ordenar de acordo com a minha regra? Eu vou lá na guia modelagem e aí vai ter a opção chamada classificar por coluna. E aí, nessa opção de classificar por coluna, você tem a opção de dizer para o Power BI qual é a coluna que tem os números que você quer ordenar, do menor para o maior. Eu quero ordenar do mês 1 até o mês 12. E onde que eu tenho a informação do número do mês, para poder ordenar do menor para o maior? Eu tenho informação do número do mês nessa coluna chamada mês, beleza? Então, eu quero ordenar essa coluna justamente com referência da coluna de mês. E aí, quando eu clicar aqui na coluna de mês, repara, deu uma piscadinha na tela. Parece que aqui dentro da nossa tabela, a princípio não mudou nada. Mas se você voltar lá para o seu relatório, dá uma olhada para ver o que aconteceu. Agora tá bonitinho, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, até dezembro certinho. Então, basicamente, é tranquilo. Você volta lá no seu relatório,
lá na sua tabela e ordena o nome do mês de acordo com a coluna do número, beleza? E aí agora só falta o retoque final. O que a gente vai fazer com esse gráfico de coluna? O único detalhe aqui que a gente pode mexer um pouco mais de cara, repara, esse faturamento por nome do mês, que é o título do gráfico, ele está meio pequeno, não está muito legal de enxergar. E como é que você faz para fazer essas edições dentro do gráfico? A partir das próximas aulas, a gente vai ver como que a gente faz esse tipo de edição no título do gráfico, nas cores do gráfico, como que a gente faz para formatar ele. Fica ligado a partir da próxima aula, se inscreve aqui no canal para receber as notificações quando saírem novos vídeos, curte aqui o nosso vídeo e deixe seu comentário para saber o que você está achando, conseguiu aprender alguma coisa até agora, o que você quer aprender mais ao longo das próximas aulas. Estou ansioso aí para te ver nas próximas, então te vejo lá.